Muito bem, pessoal. Então, trazendo aqui mais um vídeo para vocês. Vou abrir aqui uma pequena apresentação aqui que eu preparei. E o tema é esse, é sobre inglês na programação. Então, vou começar este vídeo fazendo essa pergunta, né? Não saber inglês é um obstáculo para aprender programação? Então, a resposta rápida é não. Na verdade, não. Para aprender programação, se você não sabe inglês e pretende aprender programação, então não se preocupe que isso não vai ser um obstáculo. E ao longo deste vídeo você vai entender por quê. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é indiscutível que se você pretende aprender programação, se você está imergindo nesse mundo, mais cedo ou mais tarde você vai precisar ter uma aproximação maior com a língua inglesa. Isso porque, na maioria das vezes, as ferramentas que nós utilizamos, no caso as IDEs, que é o ambiente onde você vai escrever o seu código, então a interface desses ambientes, as mensagens que ele apresenta, às vezes mensagem de erro, ou outros tipos de mensagem, às vezes a própria documentação é em inglês, as próprias linguagens de programação utilizam palavras-chave da língua inglesa, muitas das vezes a documentação também vai ser em inglês. Isso é claro que vai depender da tecnologia que você está usando, da linguagem, da IDE. Então, dependendo disso, ela pode ser traduzida ou não, mas na maioria das vezes vai ser em inglês. Mas gostaria de dizer mais uma vez, se você ainda não tem um inglês muito bom, isso não é um problema para você aprender programação. Isso porque hoje nós temos muitas ferramentas. Existe ferramenta de tradução, existe dicionários online. Também, hoje em dia, há muitas pessoas produzindo conteúdo sobre as mais variadas tecnologias, há muitos artigos. Então, se o seu inglês não é suficientemente bem para você ler a documentação de uma ferramenta, de uma linguagem, por exemplo, mas você pode buscar artigos na internet e ainda assim aprender sobre aquele conteúdo, sobre aquela tecnologia que você deseja aprender. Então, isso não vai ser um obstáculo, não é uma barreira. Gostaria até de mostrar aqui dois exemplos de ferramentas que eu mesmo utilizo muito hoje em dia, que é no caso o Google Translator. Deixa eu abrir ele aqui. Muito bem, aqui que é bem direto, né? A interface dele, aqui você escolhe o idioma de origem e o de destino. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, computer, então ele traduz lá para o outro lado, computador. E no caso a outra, que é o Lingui. Pronto, o Lingui você também escreve aqui, escolhe o idioma, né? No caso aqui a origem em português para inglês. Deixa eu ver aqui, vamos colocar assim, Computer Language. Pronto, então ele me deu aqui a tradução, Computer Language. E o interessante aqui do Lingui, na verdade eu não sei muito bem como ele funciona nos bastidores, mas aparentemente ele faz uma busca em uma base de artigos e aqui ele vai te mostrar a tradução dentro de um contexto, aqui dentro de um parágrafo de um texto. Isso porque às vezes você pode fazer uma tradução lá no Google Translator e ele dá uma tradução meio ao pé da letra, às vezes pode não fazer muito sentido, às vezes é uma expressão idiomática. E no caso aqui, você, por meio do contexto, você consegue ver se aquela tradução faz sentido ou não. Então aqui, linguagem informatizados, aqui linguagem de computador. Então você vê que às vezes tem diferentes traduções dependendo do contexto. Mas esta é mais uma ferramenta que você vai poder estar utilizando. Então, não é obstáculo não saber inglês para aprender programação. E por outro lado, se você está tendo o seu primeiro contato com o mundo da programação e está utilizando um ambiente de programação visual como o Scratch, por exemplo, nesse primeiro momento você não vai nem precisar saber ainda inglês. Isso porque o Scratch ele já possui sua interface toda traduzida para o português e inclusive os blocos. Vamos até dar uma olhada aqui. Então vamos só aguardar um pouquinho aqui enquanto ele abre. Muito bem, então já abriu aqui e você pode observar que a interface gráfica dele aqui já é em português, os blocos aqui, que no caso você vai utilizar para criar o seu programa, o seu código, então também já são em português. Até gostaria de lembrar que o Scratch é uma ferramenta que eu vou estar utilizando muito aqui nos meus canais, aqui nas mídias sociais, para estar lhe ensinando como programar utilizando essa ferramenta. E até gostaria de lembrar que ele, embora tenha um apelo assim mais infantil, mas na verdade essa é uma ferramenta muito poderosa, que não é só para criança, qualquer pessoa que está tendo seu primeiro contato com o mundo da programação
pode utilizar essa poderosa ferramenta para aprender programação. Então, como você pode ver, já é todo em português. Então, se você está utilizando o Scratch para aprender programação, você não vai nem precisar saber inglês nesse início. Mas se você está aprendendo programação com Scratch, uma hora você vai querer desenvolver aplicações mais sérias, como, por exemplo, aplicações para smartphone, aplicações web. Aí, neste caso, você iria precisar utilizar uma linguagem baseada em texto, então você precisaria ter uma aproximação maior com o inglês neste momento. Mas no início, você usando o Scratch, você não precisaria saber inglês. E como você já deve bem saber, o inglês é uma língua muito importante, é um idioma muito importante nos dias de hoje. O inglês é considerado a linguagem dos negócios, a linguagem da internet. Também é nesse contexto de língua inglesa onde nascem as principais tecnologias, e é por esta razão que os primeiros livros e artigos sobre esses assuntos, sobre essas novas tecnologias, costumam ser em inglês. Às vezes demora um pouco mais até surgir materiais em português sobre aquele assunto. E por esta razão, se você está emergindo nesse mundo da programação e não conhece o inglês muito bem, então não considere isso como um obstáculo, mas na verdade como uma oportunidade para você estar tendo uma aproximação maior da língua inglesa e de estar aprimorando o seu inglês, melhorando o seu inglês. E falando um pouco da minha experiência, se você já assistiu algum dos vídeos onde eu conto um pouco da minha história, como eu entrei nesse mundo da programação, então você já sabe que eu, na verdade, iniciei muito novo. E naquela época, na internet não tinha tantos artigos como hoje. Na verdade, eu utilizava uma conexão 56K e tinha muita dificuldade para encontrar conteúdo em português. Então, naquela época, eu já fui percebendo ali que o inglês era muito importante para esse mundo de tecnologia. E à medida que eu ia progredindo e aprendendo novas tecnologias, novas linguagens de programação, eu às vezes não encontrava materiais em português e eu já ia buscando artigos em inglês. Às vezes eu abria ali um artigo, não conhecia muitas palavras, mas eu ia fazendo um trabalho de tradução, eu ia pegando uma palavrinha ali, traduzindo, via o significado. Outra vez, quando eu pegava outro artigo e trazia aquelas palavras novamente, então eu já sabia o que significava. E assim, gradativamente, eu fui melhorando essa minha habilidade de reading, de leitura em inglês. E falando um pouco sobre essa habilidade de aprender, isso é algo que é muito importante hoje em dia. Nós, seres humanos, temos uma tendência natural de querer resistir quando você vai aprender algo novo. Nós tendemos a olhar para as dificuldades, para os obstáculos. Ah, mas é muita coisa, eu vou ter que estudar tudo isso, vou ter que aprender tudo isso. A gente quer olhar já para o final, né? Esquece que às vezes é um processo gradativo. Mas é importante que a gente ultrapasse essa barreira, quebre essa barreira, porque assim você vai estar exercitando o seu músculo do aprendizado e vai estar criando esse hábito de aprender, de estudar. E isso no futuro, quando você for querer aprender novas coisas, então você já vai apresentar menos resistência, você vai ter mais facilidade. E essa habilidade de aprender é algo que é muito importante nos dias de hoje. Muitos profissionais até consideram que em um futuro não muito distante, hoje em dia é algo que já é muito valorizado, essa sua capacidade de aprender, mas que em um futuro não muito distante, os profissionais que serão mais valorizados serão aqueles que têm essa capacidade de aprender, de desaprender, reaprender novamente, e não aqueles profissionais que sabem mais coisas, que se formaram nas principais universidades. Isso porque o nosso mundo hoje ele está transformando, está mudando em um ritmo muito acelerado. Hoje, às vezes, você tem aqui técnicas, ferramentas, que amanhã ou depois surgem técnicas, ferramentas melhores e aquelas anteriores perdem a importância. Daí a necessidade, a importância da gente conseguir estar sempre se adaptando, sempre aprendendo mais, sempre conhecendo melhor. E como diz uma frase de Alvin Toffler, que foi um influente futurólogo norte-americano, o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. E é isso, pessoal. O objetivo do vídeo de hoje era tratar sobre este assunto, inglês na programação, e eu te vejo no próximo vídeo.